A identidade da igreja. Olá, eu sou Murilo, você está no canal Getástico, um canal especializado em organizações religiosas. E nós estamos na série sobre a identidade da igreja. Precisamos entender o que de fato é uma igreja, o que não é uma igreja, o que é terceiro setor, o que pertence ao terceiro setor. E muitas das vezes, por questões culturais, a comunidade brasileira acaba entendendo de forma equivocada o que é uma organização religiosa. Nós precisamos, no primeiro momento, entender o seguinte: uma organização religiosa, com base na Constituição Federal e nas suas leis vigentes, são pessoas que comungam da mesma fé e ali igreja ou a organização religiosa a qual ela pertence. Ela vai entrar no terceiro setor apenas para pegar o reconhecimento, tanto para o estatuto quanto para o CNPJ, alvará. Em alguns municípios as igrejas estão desobrigadas de ter o seu alvará. No caso aqui, o município do Rio de Janeiro, você entende que as organizações religiosas, conforme o artigo 19 da Constituição, não têm essa necessidade, mas já existe um entendimento por parte do STF, onde o município que cobra aquela organização religiosa, aquela igreja, precisa atender a essa obrigação. Então, a primeira coisa que nós precisamos desmistificar, tirar essa cultura do Brasil, achar que tudo é terceiro setor, que uma igreja ela é uma organização sem fins lucrativos. De fato, ela não tem fins lucrativos. Isso é uma questão lógica. Tanto é que ela não apura lucro, prejuízo, ela apura o superávit ou déficit. Mas o objetivo de uma organização religiosa não é levar assistência ao próximo, e sim levar aquilo que ela acredita, o ID. No caso das igrejas, o que ela acredita conforme a Bíblia Sagrada. No caso de outras religiões, o que ela acredita, independente do livro sagrado que se tenha, da onde se reúnem como igreja ou como organização religiosa, é aquele ID, o proselitismo, onde elas têm o direito de falar sobre a sua crença, sobre o que acredita, e ter pessoas que vão, aceitam ou não, ou até começam a congregar e mais tarde não continuam, ou saem de uma organização religiosa e vão para... Isso é democracia, isso é crença livre, você poder acreditar naquilo que você realmente tem a fé. Então, as organizações religiosas, elas não estão em seu primeiro lugar a assistência social, isso cabe ao terceiro setor. Isso cabe às ONGs, OCIPs, institutos, associações, fundações, OS. Já as organizações religiosas, o principal objetivo dela é levar o que ela acredita. É claro que a gente sabe que através do caráter cristão, você não pode desamparar o quarteto vulnerável. Órfãos, viúvas, pobres, estrangeiros. Você, de hipótese nenhuma, isso é um mandamento bíblico, isso é um mandamento a qual Deus determina que as igrejas tenham esse caráter, mas não é o objetivo principal, porque essa confusão pode acabar trazendo um certo problema para a igreja, ela se confundir com uma assistência filantrópica, e a qual ela não foi criada para isso. Mas isso não significa que ela não tenha, que ela não precisa, que ela não tenha o caráter justamente da beneficência, de ajuda ao próximo. Não é o Estado que define quem é ou não igreja. Estado não autoriza, Estado reconhece. Poxa, Murilo, mas você está falando isso desde o primeiro vídeo do primeiro episódio. Nós já estamos no segundo episódio, mas há necessidade. Para quando você chegar no 9º episódio, você já tenha isso, de fato, na sua consciência. Essa mudança, essa metanoia, essa mudança de pensamento. É necessário que em todos os episódios eu volte e fale sobre isso. Então, nós precisamos entender, não é o Estado. O Estado ele define uma associação, ele define uma indústria, um comércio, um serviço, uma ONG. Isso o Estado define. As organizações religiosas o Estado não pode definir. Por que o Estado não pode definir? Porque ele não entende, não é a área dele. Ele vai atuar, ele vai dominar, ele vai definir aquilo que ele entende, aonde ele fiscaliza. Mas as organizações religiosas, a igreja, o que o Estado entende? Então, como ele vai, se ele não entende, interferir, definir alguma situação? Há um tempo atrás, 2 advogados que eu conheço e respeito muito, são as maiores autoridades hoje no direito religioso do Brasil. Eles estiveram num certo estado,
um projeto de lei que iria contra algumas religiões que faziam sacrifício de animais. Não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado, não vou entrar nesse mérito, mas essas organizações, elas tinham esse hábito. Então, tinha um projeto de lei. Eles, além de advogados, são pastores e entraram a favor dessa organização religiosa. E as pessoas na época, os outros pastores, mas o que você está se metendo aí? Você não tem nada a ver com isso. E aí eles falaram a todos ali que estavam presentes. Hoje, o Estado está entrando nessa organização religiosa para dizer o que ela tem que fazer, o que ela não tem. Amanhã ela vai entrar em todas as organizações religiosas e dizer como é que você tem que servir a Santa Ceia, como é que você tem que abrir a sua igreja, a sua paróquia, a sua mesquita, a sua sinagoga, como que são as liturgias. Se você deixar o Estado entrar, daqui a pouco ele está definindo tudo. E por legislação, não pode. E por outra questão, ele não entende de religião. Ele não entende de organização religiosa. O que acontece? Ele não entende da parte espiritual das organizações religiosas. Então, como que o Estado vai se meter em algo que ele não entende? Isso cabe às organizações religiosas. Por isso que eu falo e vou ser repetitivo, pelo menos nesse início, para que você entenda de uma vez por toda. Organizações religiosas não pertencem ao terceiro setor. Elas usam o terceiro setor para ter o reconhecimento. O Estado vai apenas reconhecer que aquele grupo que se definiu como igreja foi lá e pegou o reconhecimento. Registrou o estatuto, tirou o CNPJ, e algumas prefeituras que são obrigadas ao alvará, tirou o alvará, em outras que não são obrigadas, sem problema. Bombeiro. Não tem como fugir. Você pode até falar, a igreja não tem... Não, o bombeiro, aí no caso nós estamos falando de uma aglomeração de pessoas. Há necessidade de que aquele local tenha autorização do bombeiro, tenha as licenças, tenha os extintores corretos. Você vai estar recebendo pessoas ali que vão de coração aberto para cultuar, seja a religião que for. Precisa seguir as normas daquele município, daquele estado. Não pode simplesmente colocar fiéis dentro de um local e não ter uma licença, um certificado do Corpo de Bombeiro. Por favor, liderança religiosa, não deixe isso passar. Assim como o Estado não define a igreja, nem o Estatuto CNPJ define a igreja. Ah, Murilo, então igreja não precisa ter estatuto e nem CNPJ. Para ser igreja, não. Mas para que ela possa ter os direitos dela respeitados como igreja, ela precisa ir buscar o reconhecimento. Então, como eu estou falando desde o início, uma organização de pessoas que comungam da mesma fé, se entendem ali como igreja, igreja é. O que ela vai fazer? Ela vai buscar o reconhecimento, mas não é o estatuto. Opa, tirei o estatuto, agora eu sou igreja. Ah, tirei o CNPJ, agora eu sou igreja. Não, não é assim que funciona. Eu já peguei aqui muitos casos onde pastores preocupados para começar uma igreja, a primeira coisa que fazia era tirar o estatuto e tirar o CNPJ. Aí não entregava as obrigações acessórias que a legislação exige, porque a igreja ela tem imunidade de pagar imposto. Ela não tem imunidade de contribuição social e não tem imunidade e não está desobrigada das obrigações acessórias. Elas precisam entregar. Só que para você entregar uma obrigação acessória, precisa ter uma contabilidade para que os números, para que as informações sejam fidedignas e enviadas ao fisco. Não pode fazer de qualquer forma. Então, para esclarecer, não é o estatuto nem o CNPJ que define que é igreja ou que não é igreja. São os fiéis. Sui generis, sem semelhança com nenhum outro, único no seu gênero, original, peculiar, singular. Isso é ser igreja. Isso é igreja. Então, para que possamos terminar esse vídeo, segundo episódio da série de 9 episódios sobre a identidade da igreja, vamos sair daqui pelo menos entendendo que igreja não pertence ao terceiro setor. Ela usa o terceiro setor apenas para ter o reconhecimento e aí sim ter ali o seu estatuto, o seu CNPJ, a sua contabilidade em dia e todas as obrigações entregues conforme a legislação vigente manda. Ok? Pessoal, tá com mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Nós vemos aqui diariamente a responder todos vocês. Deixa o seu like, compartilha, afinal informações como essa preciosa precisam ser compartilhadas. E até o episódio 3.